Hoje nós vamos falar de algo que é muito importante e que é muito comumente visto nos nossos consultórios. Quando o baço aumenta, o que fazer? Vamos ver no vídeo que inicia agora. Olá, meu nome é Geitson Cruz, hematologista, criador e editor do canal de hematologia Hemato na Web. Vamos ficar aqui mais uma vez, cerca de 10, 15 minutos, falando de algo importante e relevante acerca da hematologia ou da medicina de forma geral. Hoje vamos falar de algo que comumente é visto no dia a dia dos nossos consultórios, quando ocorre o aumento do baço. E muitas vezes os pacientes são encaminhados para nós para avaliação, tanto do ponto de vista da causa, como do ponto de vista se é para retirar aquele baço ou não, pois não raramente avaliamos pacientes que são encaminhados por cirurgiões com o propósito de verificar se há alguma condição que contraindique aquela retirada cirúrgica do baço. Só que muitas vezes também aquele paciente não teve a completa avaliação para saber se de fato aquele baço deve ser retirado cirurgicamente, num procedimento que nós chamamos de esplenectomia. Isso por quê? Porque muitas vezes a causa do problema não está diretamente no baço, pode estar em outros órgãos, inclusive na medula óssea, que é o órgão que fabrica o sangue e que pode estar levando ao aumento do baço. Quer saber? Ficou curioso para ver o motivo que faz o baço aumentar e também dos motivos que levam à necessidade de se tratar? Pois, antes de prosseguir, eu gostaria primeiro de agradecer a você que tem contribuído para o crescimento do canal, fazendo com que dessa forma estejamos cada vez mais importantes nessa plataforma. Mas de nada valerá a pena se você está apenas aqui de passagem e não for seguidor do canal, pois muita gente que vê esse conteúdo, muita gente até retorna para avaliar outros conteúdos também do canal e não é seguidor. Então, se você não é seguidor do canal, considere se inscrever. Eu agradeço e assim a gente vai estar crescendo nessa plataforma. Da mesma forma, se você achou que esse vídeo tem um conteúdo que é importante, que é relevante e que fez com que você crescesse, deixa eu gostei, pois assim também a gente cresce nessa plataforma e conteúdos como esses poderão ser sugeridos para você e para outras pessoas também. E, obviamente, se esse conteúdo é importante para outra pessoa, não deixe de compartilhar, pois assim você vai estar ajudando essa pessoa também. Bem, prosseguindo, a gente não raramente chega nos nossos consultórios pacientes com muita angústia, pois foi orientado a recorrer a um cirurgião para retirar o baço. Às vezes, esse paciente chega para uma segunda opinião. Outras vezes, chega por indicação do próprio cirurgião para avaliar se há uma contraindicação do ponto de vista hematológico, do ponto de vista do sangue, para o procedimento de retirada do baço, que é o procedimento que nós chamamos de esplenectomia. Mas o que muita gente não sabe é que o paciente, antes de ter essa retirada do baço, tem que ser avaliado criteriosamente, pois muitas causas não vão melhorar com a retirada do baço, outras podem até piorar e também a gente pode não estar resolvendo o problema apenas retirando o baço, apenas postergando ou ainda levando para um outro órgão, como é o caso do fígado, que ocorre em muitas situações. Então, a gente, para fazer o diagnóstico preciso do motivo que está levando o baço aumentado, a gente tem que entender um pouquinho do órgão que a gente está falando. O baço é um órgão bastante peculiar, faz parte do sistema hematopoético, pois na fase embrionária, quando nós estávamos ainda no útero materno, o baço tem função de fabricação do sangue. À medida que o bebê vai evoluindo, essa função hematopoética, essa função de fabricação do sangue, ela vai sendo substituída progressivamente pela medula óssea vermelha, que está no interior dos ossos. Inclusive, já foi tema de diversos vídeos aqui no canal a avaliação da medula óssea, que é feita por meio do mielograma. Você pode conferir aqui. À medida que ocorre a embriogênese, vários órgãos possuem o papel de fabricação do sangue. O primeiro local de fabricação do sangue ocorre no saco vitelino, ou seja, naquela fase bem precoce
em que há poucas células hematopoéticas e algumas dessas células estão presentes nesse órgão embrionário, e à medida que evolui, outros órgãos vão adquirindo essa função. Fígado, posteriormente o baço e, por fim, a medula óssea, que é o órgão definitivo de fabricação do sangue. Mas isso não quer dizer que as células hematopoéticas, aquelas que são responsáveis pela fabricação do sangue, sumiram do baço. Não. Algumas delas persistem e algumas delas podem voltar à função hematopoética, ou seja, a fabricação do sangue no baço, se forem requisitadas. O baço, dessa forma, é um órgão bastante peculiar, pois, apesar de ter essa função bastante importante, a função hematopoética, não é a única. Ela possui a função, por exemplo, de hemocaterese, que é uma função em que as células do sangue envelhecidas são levadas para o baço, onde ocorre uma verdadeira reciclagem. Isso mesmo, muito do nosso sangue é reciclado e o órgão responsável por essa reciclagem, entre aspas, obviamente, é o baço. Muito do conteúdo que é reciclado do baço, ele vai diretamente para o fígado, pois há uma via expressa entre o baço e fígado, que é o chamado sistema porta. E é exatamente disfunções nesse sistema porta, que é um sistema de vasos sanguíneos que vai levar sangue de outros órgãos, inclusive do baço, diretamente para o fígado. Quando há um comprometimento, então, desse órgão, pode ocorrer o que nós chamamos de hipertensão portal. E hipertensão portal é, de longe, o principal motivo que causa a esplenomegalia. Como o próprio nome diz, hipertensão portal significa que há um aumento da pressão desse sistema de veias. Ou seja, o sistema porta está com a pressão mais aumentada do que aquilo que é suportável por aqueles vasos sanguíneos. Com isso, ocorre um aumento do diâmetro das veias portas para tentar conter essa pressão aumentada, mas a partir do momento em que não há condições de ter os ajustes, começa a ocorrer um refluxo do conteúdo do interior do vaso, ou seja, o sangue começa a refluir. Ao invés de seguir adiante para o fígado, começa a ocorrer o retorno para os vasos de origem. Daí ocorre o que nós chamamos de congestão dos vasos portais e, em consequência disso, começa a ocorrer formação de varizes no esôfago, varizes no estômago por congestão passiva venosa, e com o baço ocorre o aumento desse órgão. Pois o baço ele se comporta como uma verdadeira esponja, uma esponja encapsulada em que há um aumento progressivo do tamanho desse órgão quanto mais sangue. O baço possui distintamente duas regiões, que é comumente chamada polpa branca e polpa vermelha. Isso ocorre porque quando cortamos o baço, fica vários pontos, a maior parte dele avermelhados, recheados de pontos brancos. Esses pontos brancos faz parte do sistema linfático. É lá que ocorre o amadurecimento de alguns linfócitos, produção de anticorpos, reações imunológicas. Por outro lado, a polpa vermelha, que é a mais proeminente no baço, é exatamente nesse sítio onde ocorre a chamada reciclagem dos glóbulos vermelhos e outras células do sistema sanguíneo também. Então, nós percebemos que o baço já tem aí duas funções primordiais, uma de reciclagem e fabricação de alguns componentes que são utilizados para o fígado. Dentre os materiais, levarão à fabricação, por exemplo, da bilirrubina no fígado. Mas também há um papel importante na imunidade. Então, diante dessas informações, nós saberemos como conduzir tanto a investigação daquele paciente que apresenta-se para a gente com o baço aumentado, como também se aquele paciente tem indicação de retirada cirúrgica do baço, como é que eu devo proceder? De fato, essa é a principal causa de aumento do baço, aqueles pacientes que possuem hipertensão portal. Daí, para investigar o motivo de aumento do baço, a gente tem que partir então para investigar motivos que levam à hipertensão portal, que de longe é a hepatopatia a principal causa.
Dessa forma, nós vamos ter que investigar se o paciente é portador de hepatite viral crônica, do tipo hepatite B, hepatite C, se o paciente é portador de uma doença extosomótica, que é muito comum em áreas rurais do nosso país, mas que estão presentes também em algumas áreas urbanas. A gente vai avaliar se o paciente não é portador de uma cirrose biliar primária, cirrose biliar secundária, uma hepatite autoimune. Todas essas patologias crônicas do fígado podem levar à hipertensão portal. Doença cardíaca congestiva, insuficiência cardíaca congestiva, é descrito também como motivo de causas congestivas de hipertensão portal e, em consequência disso, aumento do baço. Porém, é bastante incomum nos dias atuais nós visualizarmos pacientes que chegam com um quadro que é chamado de cirrose cardíaca, ou seja, aquela doença hepática provocada naquele paciente que é portador de uma doença cardíaca de longa data, a ponto até de já provocar complicações hepáticas e, em consequência disso, hipertensão portal. Então, isso não é uma causa comum, ou seja, causas cardíacas, apesar de provocar inchaço, provocar aumento do fígado, comumente não é vista como causa de hipertensão portal e, em consequência disso, aumento do baço. Causa congestiva que também merece importância, e aí sim, hoje, a gente tem que avaliar criteriosamente, são causas relacionadas a eventos trombóticos naquela circulação portal. Trombose de vaso esplênico, trombose de veia porta, trombose de veia hepática levando a uma síndrome que nós chamamos de síndrome de Budd-Chiari, podem causar hipertensão portal e, em consequência disso, esplenomegalia congestiva, ou seja, aquele aumento do baço por conta de aumento da quantidade de sangue restrito naquele órgão. E depois de causas congestivas, causas relacionadas à hipertensão portal, qual é o principal motivo que leva ao aumento do baço? São as causas infecciosas, ou seja, infecções tanto agudas como infecções crônicas podem levar ao aumento do baço, fazendo com que, não raramente, os pacientes cheguem ao médico para avaliar o aumento desse órgão e, durante a investigação, nota-se que o paciente é portador de infecção. Infecções agudas, bacterianas, geralmente trazem sinais que são mais facilmente notados, dentre eles febre, prostração com bastante mal-estar, fraqueza, sinais de uma infecção aguda, uma infecção recente. Uma infecção que comumente é descrita a levar um aumento do baço é a endocardite bacteriana, que possui manifestações tanto cardíacas como presença de sopro, dentre outros sinais. A presença da febre é uma característica bastante comum também e, claro, pode ocorrer o aumento do baço. Comumente, o aumento do baço está relacionado à necessidade naquele momento, ditada pela infecção, de um aumento de células brancas, ou seja, das células de defesa, para combater, obviamente, a infecção que está presente. Porém, outras infecções subagudas, ou seja, bacterianas, e que levam mais tempo também para se diagnosticar, podem levar a um aumento do baço. Dentre elas, destacamos a brucela, causadora da brucelose, a salmonela, que causa a salmonelose, ou também pode, no caso, quando está presente a febre tifoide, causada também por algumas cepas de salmonela, tuberculose, tão comumente também notada no nosso meio quando há manifestações sistêmicas, ou seja, manifestações à distância da tuberculose, pode ocorrer também um aumento do baço. Infecções agudas virais também podem levar ao aumento do baço. Dentre elas destacamos a mononucleose infecciosa, citomegalovirose e as hepatites virais. Infecções fúngicas são menos comuns, mas podem também levar ao aumento do baço. E, claro, infecções crônicas. Essas sim comumente levam ao aumento do baço. Mas, obviamente, destaco aqui uma causa bastante significativa no nosso meio de aumento do baço, que são as doenças parasitárias. Dentre elas, eu destaco a leishmaniose visceral, que é comumente um motivo que leva o paciente para avaliação médica e tem o diagnóstico realizado.
A leishmaniose visceral é uma doença parasitária causada em nosso país pela Leishmania infanto, que é um parasita protozoário, transmitida ao ser humano por meio da picada de um inseto Phlebotominium, também conhecido popularmente como mosquito palha. Ao transmitir esse parasita para o ser humano, ocorre a infecção do parasita nas células do sistema fagocítico mononuclear, ou seja, os macrófagos principalmente. E um dos principais órgãos que possui macrófagos é no baço e na medula óssea. Daí as principais manifestações relacionadas à leishmaniose visceral estarem tanto no baço, com o aumento desse órgão, como na medula óssea, comumente notado no sangue periférico com a pancitopenia, ou seja, a redução da contagem de células sanguíneas. Então, infecções parasitárias, dentre elas leishmaniose visceral, podem causar o aumento do baço. Outras infecções, como malária, também podem provocar o aumento do baço. E a gente tem que ficar atento sempre no caso dos pacientes que são oriundos de áreas endêmicas para essas infecções. Doenças inflamatórias também podem levar ao aumento do baço. Dentre elas, destacamos aqui a artrite reumatoide, que pode inclusive ter como manifestação grave pancitopenia, ou seja, a redução da contagem de todas as células sanguíneas com um aumento expressivo do baço, podendo levar a um quadro clínico bastante significativo. E a gente tem que ficar atento naqueles pacientes portadores de doenças reumáticas, dentre elas a artrite reumatoide, que o aumento do baço pode ocorrer. Assim como também pacientes portadores de lúpus eritematoso sistêmico, sarcoidose, enfim, são outros exemplos de doenças inflamatórias que podem levar ao aumento do baço. Outra causa de aumento do baço são as anemias hemolíticas, os quadros hemolíticos. Como nós sabemos, se você é seguidor do canal, você sabe disso. As anemias hemolíticas consistem naquelas anemias em que há uma destruição dos glóbulos vermelhos, ou seja, a medula óssea produz normalmente aquele sangue, porém, por algum motivo, seja ele intrínseco, ou seja, da própria hemácia, ou seja, extrínseco, por causa de alguma agressão que aquela hemácia está sofrendo, faz com que tenha uma vida média mais curta, ou seja, ela seja destruída. E um dos órgãos onde ocorre essa destruição é o baço, exatamente na polpa vermelha que eu descrevi no início do vídeo. Assim, doenças hemolíticas como esferocitose hereditária, as talassemias, são todos exemplos de doenças hematológicas benignas, é bom deixar claro isso, onde ocorre o aumento do baço porque há necessidade de reciclar, entre aspas, obviamente, aqueles glóbulos vermelhos. Assim, tem um aumento da atividade do órgão e dessa forma o aumento do baço também. A anemia falciforme não é uma causa comum de esplenomegalia. Em crianças pode ocorrer esplenomegalia até determinada idade, por volta ali dos 5, 6 anos de idade. Só que à medida que a criança cresce, começa a ocorrer uma sequência de infartos esplênicos e o órgão começa a atrofiar, a ponto até de tornar-se muitas vezes invisível ao exame de imagem. Ou seja, a gente faz ultrassom e não detecta o baço, pois está tão atrofiado na anemia falciforme. A gente não deve confundir, por outro lado, com as outras doenças falciformes, dentre elas a hemoglobinopatia SC e a hemoglobinopatia C, que essas sim podem ter o aumento do baço. Então, a hemoglobinopatias, entre elas SC e a hemoglobinopatia C, podem causar um aumento do baço, o que não é comumente visto nas anemias falciformes, ou seja, na hemoglobinopatia S. Doenças de depósito pode levar também ao aumento do baço. Essas doenças são felizmente mais raras, porém elas comumente são diagnosticadas em crianças. Daí a abordagem da esplenomegalia, a abordagem da investigação daquela criança com o aumento do baço deve ser um pouco distinta do adulto. Haja vista que essas doenças comumente elas são diagnosticadas nessa faixa etária. Daí a gente tem que avaliar criteriosamente se aquela criança é portadora de doenças como Niemann-Pick, doença de Gaucher, mucopolissacaridoses, outras doenças de depósito que também pode culminar com o aumento do baço. Claro, obviamente que o paciente adulto também terá essa doença e poderá ter a esplenomegalia, poderá ter o aumento do baço como manifestação clínica.
Não é raro, devido a gente ter muitas limitações em determinados locais, fazermos o diagnóstico, principalmente de doença de Gaucher no paciente adulto. E a gente tem que ficar atento também naquele paciente portador de esplenomegalia, que podemos estar diante de um quadro de doença de depósito. E as malignidades? As doenças malignas, que é, sem sombra de dúvida, a maior preocupação que leva o paciente ao médico para ser avaliado por causa do baço aumentado. Essa causa é uma causa importante? Felizmente não é a mais comum, porém pode levar a graves complicações. O baço aumentado pode ser manifestação de uma neoplasia hematológica, ou seja, uma manifestação de uma doença do sangue, uma neoplasia da medula óssea, e aí está se manifestando com o baço aumentado. São as chamadas doenças mieloproliferativas, as mais comuns. Dentre elas destacamos a polissemia vera, a trombocitemia essencial, a mielofibrose primária e a leucemia mieloide crônicas. Todas essas 4 doenças já foram temas de vídeos aqui no canal, inclusive se você tiver interesse, basta você clicar nessa playlist de vídeos que eu vou deixar aqui e você vai conferir como essas doenças se manifestam, como é o tratamento e, claro, como você avaliar aquele paciente que é portador dessas patologias. Não somente as doenças mieloproliferativas podem levar ao aumento do baço. Doenças linfoproliferativas também podem. Dessa forma, leucemias, tanto agudas como crônicas, podem causar o aumento do baço e o paciente, antes de ser levado para a esplenectomia, por exemplo, tem que ser avaliado se não é portador de uma doença linfoproliferativa também, pois o paciente que tem a retirada cirúrgica do baço, ele continuará com a leucemia presente e a manifestação persistirá em outro órgão. Da mesma forma, se a gente tratar aquele paciente que é portador de uma doença linfoproliferativa, a gente terá a redução do baço na maioria das vezes. Outras neoplasias malignas também podem levar a um aumento do baço, inclusive por invasão do órgão. Linfomas pode ocorrer no baço, o chamado linfoma primário esplênico. É uma doença rara, mas pode ocorrer e o diagnóstico deve ser feito para que possa ser instituído o adequado tratamento. Uma doença linfoproliferativa, por exemplo, que causa bastante aumento do baço é a tricoleucemia, a leucemia de células pilosa, ou também chamada de hairy cell leukemia. O aumento do baço é uma manifestação comum nesses pacientes e é também um exemplo de doença maligna. Tumores sólidos podem dar metástase para baço, mas não é algo que é comumente visto no nosso dia a dia. Jeito, você falou aí de diversas doenças que causam aumento do baço, mas o que é o aumento do baço? Isso é tema bastante controverso, não há um consenso geral. A mediana de tamanho do baço na população geral, segundo um grande estudo, é em torno ali de 10,9 centímetros. Porém, muitos consideram o baço normal. Porém, não é incomum pacientes normais com tamanho de baço de 12,3 até mesmo 14,5 centímetros. O ponto de corte de 12 centímetros em exames de imagem é criticado por muitos, pois um grande estudo também demonstrou que se adotarmos esse ponto de corte de 12 centímetros, cerca de 6% das mulheres e até mesmo 21% dos homens terão diagnóstico de baço aumentado, quando na verdade ele não tem nenhuma doença que justifique o aumento do baço. Assim seria aquele aumento normal, considerando esse ponto de corte. Daí a gente ter bastante cuidado ao se avaliar o paciente antes de dizer que ele tem verdadeiramente uma doença. Mas também a gente tem que ter cuidado em dizer que ele não tem, pois a gente pode estar atrasando o tratamento de uma doença que é potencialmente curável e que pode levar a complicações graves se não for reconhecida e tratada de forma adequada. O baço aumentado, ele possui manifestações comumente relacionadas ao abdômen. Assim, o paciente vai se queixar muitas vezes do aumento do volume abdominal, ou seja, do aumento da barriga. Às vezes ele vai tentar se alimentar e não vai conseguir, pois vai ter saciedade precoce, ou seja, o estômago vai ter aquela sensação de que está cheio, até mesmo após uma refeição pequena, que é uma manifestação também bastante notada, bastante comumente descrita naquele paciente portador do baço aumentado. Muitas vezes o paciente vem ao médico por ter
um receio de que está tendo um tumor crescendo na sua barriga, quando na verdade esse tumor não é verdadeiramente um tumor e é o crescimento do órgão, que é o crescimento do baço. Uma outra pergunta que é feita também por muitos pacientes, se esse baço não vai romper. A ruptura espontânea, ou seja, aquela ruptura que não é por causa de uma pancada, que não é por causa de um trauma, ela não é comum naquele paciente que tem o baço aumentado. Claro que quanto maior o tamanho do baço, maior o risco dessa ruptura, inclusive por causa de pequenos traumas abdominais. O que nós temos descrito é que o risco de ruptura é maior naqueles pacientes que são portadores de doenças linfoproliferativas, que corresponde a cerca de 30% dos casos de ruptura espontânea. Cerca de 27% dos casos de ruptura espontânea são por causa de infecções e doenças inflamatórias levam a cerca de 20% da ruptura espontânea. A ruptura espontânea do baço é uma situação bastante crítica que pode inclusive levar à morte. A mortalidade em estudos gira em torno de 12%. Muitos dos pacientes que possuem a ruptura espontânea, eles terão um risco de morte muito maior se eles têm uma chance baixa de assistência médica precoce, porque é verdadeiramente uma urgência médica. Assim, o médico também deve avaliar criteriosamente aquele paciente que tem o baço aumentado e encaminhá-lo para um tratamento, inclusive tratamento cirúrgico, se há um risco maior de ruptura espontânea. Esse é um dos motivos, inclusive, que leva o paciente para a cirurgia. Outros motivos que também comumente levam o paciente à retirada do baço está a citopenia, que seja refratária ao tratamento, e, claro, o próprio diagnóstico, ou seja, se eu não consigo realizar o diagnóstico daquele paciente que é portador de esplenomegalia, muitas vezes eu terei que retirar o órgão, pois podemos estar diante de uma neoplasia primária do baço, e aí somente a retirada desse órgão fará o diagnóstico. E aí, você tinha curiosidade para saber acerca do baço e como é o diagnóstico e o manejo daquele paciente que eu vejo que tem um baço aumentado? Sabia que nem sempre todo paciente terá a necessidade de retirada cirúrgica desse órgão? Pois é, comente aí aquilo que você sabia, aquilo que você não sabia e aquela sua curiosidade acerca desse tão importante órgão para a gente. Mais uma vez, deixa aqui o recado, se você não é seguidor do canal, considere se inscrever, deixa o gostei se você gostou do vídeo, compartilha com aquela pessoa que você acha que terá o conhecimento aumentado com esse material aqui. Tá legal? Espero que vocês fiquem todos muito bem e até a próxima.